Olá, aqui quem fala é o Nick, e no vídeo de hoje nós iremos comentar a respeito, de maneira atrasada, né, a respeito dos confrontos que tiveram entre o Elon Musk e sua plataforma X com o STF, mais especificamente com o Alexandre de Moraes. E por mais que já seja um assunto que está aí um pouco velho, né, dentro dos termos, dentro do ecossistema virtual, né, aconteceu há 2 semanas mais ou menos, então já é um assunto praticamente morto. Eu não vou tratar da questão abordando o modo como se sucedeu, né? Eu também não acompanhei direito as notícias, nem os pronunciamentos, nem o debate em si, né? Pelo que parece, agora vazou alguns documentos, né, do governo, alguns documentos referentes à rede social, mas eu não vou trabalhar dessa questão. Eu vou trabalhar e analisar mais como eu presenciei, eu experimentei essa questão e os insights que eu tive a respeito dessa treta e como eu acho que as coisas podem desenrolar a partir de agora. Porque o que aconteceu não foi simplesmente uma briguinha casual entre duas pessoas na internet. Não, isso foi uma das maiores redes sociais do mundo. Talvez a maior, eu não sei se ainda é o Instagram, Facebook, o Meta, né? Mas acredito que seja o X. E contra o principal poder de um país democrático, né? Entre aspas. Porque o Brasil é democrático, você querendo ou não, o Brasil é democrático, né? Aqueles que falam, estamos vivendo sobre uma ditadura, falo, não, estamos vivendo sobre uma democracia. Eis as consequências na qual o senhor Hans Hermann Hoppe nos avisou em seu livro Democracia, o Deus que falhou. E o que aconteceu, cara, foi algo que eu não estava esperando, não pelo menos chegasse ao grau que chegou, né? Eu vi muitos na internet afirmando com medo que o X seria banido, que a gente ia ter que migrar para outra plataforma porque não ia ter jeito, não sei o que lá. E eu, desde do dia 1, falei, cara, se vocês estão pensando isso, vocês são tolos. Vocês não sabem como as coisas funcionam. O cara, não importa o poder jurídico que ele tenha, ele não pode simplesmente banir e proibir a maior rede social do mundo. Ele não pode. Porque a quantidade de empregos e empresas que dependem do X como rede social é gigante. É um dos maiores meios de comunicação, meios de notícia. Se você quer, por exemplo, se acontece uma coisa nacional, internacional, se você quer saber cada detalhe sobre o que está acontecendo, é pro X que você vai. Lá tem uma atualização em tempo real do que está acontecendo. Então o cara não pode fazer isso. Todas as empresas, as maiores, se comunicam por ali. Então o cara não pode simplesmente fazer isso. Ele não é louco e ele sabe disso. Aí eu vi gente comparando com o caso do Telegram. Primeiro que não se pode comparar o Telegram com o X. Não se pode. São duas redes sociais completamente distintas. Outra coisa, eles fracassaram em bloquear o Telegram. Então, pessoal, se eles fracassaram em bloquear o Telegram, eles não vão bloquear o X. E se assim fizerem, entendeu? A repercussão internacional que isso vai ter, que já está sendo completamente comentada por grandes instituições lá fora, grandes veículos de imprensa estão comentando sobre esses abusos de poderes graças ao Elon Musk que estão acontecendo aqui no Brasil. Entendeu? Imagina se ele bloqueia a maior rede social do mundo num país onde se promove como livre e democrático. Pelo menos os outros países democráticos que não fazem esse tipo de postura vão ver algo como estranho, né? Porque nós temos, se eu não me engano, Rússia, Irã, China conseguiram banir o X, né, e outras redes sociais. Porém,
O estilo de vida que eles têm lá é completamente diferente do ocidental. O ocidental, ele está já nessa era virtual. Ele é codependente das redes sociais, enquanto os orientais não. Então, pro russo, pro chinês, tanto faz se ele tem o Twitter, o X, o Facebook, ou se ele tem alguma outra versão aí simulacra chinesa, né? Mas aqui no Ocidente não é bem assim que funciona, entendeu? E, cara, quem trouxe essa questão para o debate internacional foi o Elon Musk. O Elon Musk é um cara que não para de decepcionar, por incrível que pareça. Eu gostaria de estar contra o Elon Musk, tem muitos motivos para se criticá-lo, principalmente pela sua postura transhumanista. Porém, o Elon Musk ele se mostrou ser um cara convicto com os ideais liberais, né, clássicos, liberais clássicos, e a cada dia ele se torna cada vez mais voltado para esses princípios liberais, clássicos, né, do iluminismo inglês, que vão ser o que vai sustentar ali os pilares americanos. O Elon Musk parece estar cada vez mais convicto deles, né, e se posicionando cada vez mais contra, né, esse establishment progressista que vem se instaurado publicamente. Então é interessante analisar essa questão. Por mais que eu ainda não veja o Elon Musk como um aliado, eu tenho um pé atrás em relação a ele, é difícil eu conseguir justificar esse pé atrás, sendo que o cara só faz acerto atrás de acerto, entendeu? Ele trouxe o Donald Trump de volta para as redes sociais, isso vai impulsionar demais a campanha do Trump, ele já está fazendo isso. E também ele está agora, né? Ele fez uma... Cara, o Elon Musk fez semana passada um Space no X, conversando com o Alan dos Santos, o Nicolas Ferreira, entendeu? E o Constantino. Então, cara, grandes personalidades aí da direita bolsonarista, né? Então isso com certeza vai favorecer o Bolsonaro, né? E é por isso que estão tão enfaticamente querendo combater o Elon Musk e agora estão criando até mesmo a narrativa que ele faz parte de uma internacional neofascista na qual está articulando-se para eleger figuras como Trump, Putin, Bolsonaro, Milei, entendeu? O Milei é outro caso, né? O Milei aí tá fazendo grandes reformas dentro do sistema argentino, de certa forma rompendo com a tradição peronista que existe lá, da mesma maneira que aqui a gente tem a tradição varguista, que hoje quem rege é o governo Lula, você querendo ou não, o Lula é um herdeiro de Vargas, assim como os políticos do Argentina são herdeiros de Perón. O Milei ele está fazendo essas reformas institucionais lá com esses ideais que são liberais, o Milei é um liberal, porém ele está levantando uma bandeira libertária, né? O que é interessante. Para aqueles que acham que o Milei é um anarcocapitalista, um libertário convicto, saibam que ele está se apropriando do termo libertário da maneira mais comunalmente aceita, né? Que não seria bem um ANCAP, como nós conhecemos aqui no Brasil, mas seria mais um minimalista, né? Aquele cara que acredita que o Estado tenha que interferir menos possível na vida cotidiana e na economia. Então, o Milei, eu acredito que ele está mais para um liberal mesmo do que um libertário. Mas por ele levantar uma pauta, uma bandeira libertária, isso dá uma voz que os libertários estavam esperando e que podem utilizar, ainda mais se o governo dele for bem sucedido. Mesma coisa podemos falar do Bolsonaro. Por mais que o Bolsonaro não pode ser considerado um conservador no sentido filosófico, no sentido histórico, né? Você não pode comparar o Bolsonaro com figuras como Churchill, ou até mesmo da linhagem conservadora inglesa, como Roger Scruton, ou nem mesmo dos paleoconservadores americanos. O Bolsonaro ele é conservador na medida que o conservadorismo é aceito no Brasil, que são aqueles velhos valores retrógrados, entendeu? Da época militar. Né? É isso que nós temos de conservadorismo no Brasil, infelizmente. Com o Olavo de Carvalho, novos ideais
conservadores, tradicionais, começaram então a vir para o Brasil, né? Mas antes disso, o Bolsonaro faz parte dessa herança. Então, por mais que o Bolsonaro não seja um conservador no sentido pleno da palavra, ele é ali, por levantar uma bandeira conservadora, ele acaba atraindo o resto. E o Elon Musk está fazendo isso, né? E o Elon Musk, ele está cada vez mais defendendo principalmente a tese da liberdade de expressão. E isso é muito interessante, ele fazer isso e querer transformar a sua plataforma na plataforma de liberdade de expressão, sendo que ele jamais vai fazer isso, porque ele fala, né, que coisas ilegais nós ainda combateremos, o que é entendível, né, mas é uma empresa, não é um fórum, né, não é um chan, mas o próprio Elon Musk, ele não segue isso totalmente à risca, né? Tanto que ele certas contas, né, como por exemplo o Jared Taylor, o Nick Fuentes, essas personalidades aí, eu acho que até mesmo o David Duke, são pessoas assim da alt-right americana que ainda continuam censuradas sem motivo nenhum no X, né? E não importa o quanto peçam para Elon Musk tirar o banimento deles, ele parece não ter se pronunciado. Porém, pelo fato do Elon Musk estar tendo uma call com o Alan dos Santos, que talvez seja o inimigo número 1 proclamado do STF, cara, isso é um marco na história brasileira, entendeu? Não dá para negar que não é, sabe? E o interessante dentro desse cenário é que quem ficou com ciúmes em relação a essa call e essa atenção que o Elon Musk deu para políticos e personalidades bolsonaristas foi ninguém mais, ninguém menos que o Renan Santos, né? O líder do MBL. Porque para quem acompanha o MBL, o Renan, sabe que ele é o maior fanboy do Elon Musk. O maior fanboy mesmo. O cara leu biografias do Elon Musk, fala do Elon Musk, acompanha todos os processos de desenvolvimento de tecnologia das empresas do Elon Musk. E ele não está errado, o Elon Musk é uma das maiores personalidades da tecnologia do mundo científico atual, entendeu? Não no sentido da física, química, mas no sentido que o avanço da humanidade, entendeu? Ele tá entre essas pessoas como Bill Gates, Steve Jobs, entendeu? Um dos grandes gênios. E os avanços que o Elon Musk está fazendo com a SpaceX, com a Tesla, com a Starlink, cara, são coisas assim, inclusive agora com o próprio X, que é um projeto a longo prazo que o Elon Musk tem, entendeu? O Elon Musk não criou ele não comprou o Twitter só pra brincar, entendeu? Ele tá investindo pesadamente no X e ele quer transformar o X numa grande network na qual vai incluir inclusive sistema de banco. Nós não sabemos ainda, claro que não foi divulgado como vai ser, mas esse é o plano. Então ele está investindo nessa plataforma a longo prazo. E as pessoas comuns, né, burras, que não são culpadas por ser, entendeu? Não conseguem compreender isso. Inclusive, jornalistas não conseguem compreender isso, o que é assustador, né? Mas o brasileiro é assim mesmo, é sudrão, não vai entender. Inclusive, o Elon Musk agora ele tá brincando com a nova inteligência artificial dele, né? Que é o Groovy, alguma coisa assim. Só que só tem acesso quem quem paga o X Premium Plus. E é bem carinho, né? Então eu nunca usei, nunca vi ninguém usar, mas eu já vi pessoas dizendo que essa inteligência artificial fornece até mesmo formas e manuais de criação de bombas caseiras, né? E funcionais, entendeu? Então é bem interessante se for verdade e não for só uma matéria para caluniar o Musk. Porque as inteligências artificiais que nós temos agora, que as mais populares são o ChatGPT, o Gemini do Google e o Copilot da Microsoft, esses três estão cada vez mais inusáveis, né? Quem utiliza bastante, porque são úteis, são ferramentas extremamente úteis, elas estão cada vez mais capadas. E eles estão fazendo isso de propósito para te incentivar a pagar pelas versões superiores.
mas também elas estão totalmente dominadas por travas para impedir que você use o total potencial delas. Entendeu? Então, o politicamente correto já chegou em quase todas essas inteligências artificiais. Se você tenta conversar com elas sobre assuntos mais delicados, entendeu? Eles vão sempre te dar a mensagem: não estou permitido. Às vezes é bem direto: não estou permitido, não estou programado para ter esse tipo de assunto, não estou confortável, entendeu? Então, cara, isso é uma inteligência artificial? Não, pelo contrário, é uma burrice artificial. Mas o Elon Musk, se ele pretende lançar algum dia para o público, mesmo se for pago com um valor acessível, uma inteligência artificial de fato sem bloqueamento nenhum, aí vamos ter coisas interessantes. Porque quem ousa fazer ciência, né, quem ousa por mais profana que possa parecer a ideia, quem possui aquele espírito fáustico de avanço civilizacional, mesmo se for através da tecnologia, essa pessoa não pode se contentar com travas, né? Pelo contrário, os grandes gênios que ousaram aclamar esse progresso tiveram muitas vezes que se rebelar contra o próprio Deus. Por isso que muitas pessoas têm medo de inteligência artificial. Dizem que a inteligência artificial vai ser o anticristo, ou são demônios, esse tipo de coisa. Mas eles tiveram que se voltar contra Deus. Você pode julgar isso quanto você quiser do ponto de vista moral, do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista de caráter e de ousadia, é o que essas pessoas têm. Então nós estamos num patamar que as pessoas, os próprios progressistas, estão com medo do progresso. Né? E são figuras apenas como Elon Musk que não demonstram esse medo, o que é bem interessante, né? É uma postura bem até fatalista, né? Podemos dizer talvez, né? Nos termos como entendia o Oswald Spengler, né? Agora, voltando atrás um pouco, o Renan Santos ficou completamente com inveja, cara, com inveja, porque eu vi ele comentando que essa call que o Elon Musk teve com os bolsonaristas foi algo nojento, né? Nojento, desprezível. Mas aposto que se o Elon Musk tivesse contactado o MBL para fazer um podcast, uma entrevista, ele ia achar fascinante, né? E esse é um grande problema que eu tenho com o pessoal do MBL, porque o MBL ele é completamente parcial, né? Inclusive, recentemente, eles ficaram do lado do Musk, né, nessa treta, falando pelo favor da liberdade de expressão e tal. Mas o pessoal, né, principalmente o Tiff, né, da ex-Xbox Mil Grau, que ele tá fazendo um trabalho excepcional na internet, recomendo que vocês sigam o canal do Chief, inclusive. Ele tá fazendo um trabalho excepcional de desmascarar a hipocrisia dessa galera liberal, entendeu? Turminha do MBL, Nando Moura, entendeu? Brigadeiro, André Guedes e toda essa boiolagem, entendeu? Desse pessoal. E o... Então tu pega, por exemplo, em 2022, o pessoal do MBL estava defendendo a censura e a prisão de bolsonaristas. Por que será? Mas agora eles não se incomodam. Agora o Xandão tá agindo contra a Constituição. Antes ele não tava. Por que essa mudança repentina? Jogo político. Jogo político puro e simples. Entendeu? O MBL, desde a época que eles romperam com o Bolsonaro, acho que foi lá, começou em 2020, acho. Final de 2019, 2020, e quando teve a pandemia foi quando eles romperam de vez, né? Eles começaram então a afirmar que o Bolsonaro traiu a direita, né? Traiu a direita. Aí o pessoal fica confuso, né? Porque, se o Bolsonaro traiu a direita, por que são vocês, do MBL, vocês liberais, que estão subindo ao lado de figuras como Boulos, personalidades do PT, do PSOL, entendeu? Se aliaram com o Ciro.
Se o Bolsonaro traiu a direita, por que são vocês que estão se aliando e gesticulando politicamente com a esquerda? E o pessoal fica confuso, né? Acha vocês são os hipócritas, não sei o quê. Não. De um ponto de vista que o MBL possui, o Bolsonaro de fato traiu eles. Porque o MBL se considerava a nova direita. E vocês têm que ter uma noção de como o MBL se enxerga. Para isso, eles escreveram um livro e fizeram um filme. Eu não sei exatamente o nome do livro, o nome do filme, mas eles fizeram. Onde eles colocam o MBL como um dos principais grupos responsáveis por causar o impeachment da Dilma. Lá em 2015. E por mais que isso não seja verdade, entendeu? De fato, nós não podemos ignorar que o MBL teve uma grande influência nessa época e de fato, desde então, tem obtido mais influência política. E hoje, o poder político que o MBL tem, por mais que não seja soberano, né, é bem estabelecido. É um poder bem estabelecido que eles têm, inclusive através de figuras como, por exemplo, o Kim Kataguiri. Né? Eles tinham outra figura boa, que era o Arthur Duval, e o Arthur Duval, cara, vocês querendo ou não, vocês podem odiar o Arthur, mas ele foi um político competente. Não estou dizendo que ele foi um bom político nem nada, mas se tu for ali seguir o que ele fez, o que ele queria, as propostas dele, os planos dele, era competente. Era competente, ainda mais para a média política que nós temos hoje. O Arthur é um cara competente. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que são pessoas gênias, não são pessoas inteligentíssimas que manjam de filosofia, manjam de economia ou coisa do tipo, mas são pessoas que, pro cargo que eles estão, dentro do jogo político, são competentes. Você não pode negar isso. Se eles não fossem competentes, eles não estariam lá. Só que, o que foi a pedra no sapato do MBL? O Bolsonaro. O Bolsonaro. O MBL, quando ele foi feito, eles tinham um projeto a longo prazo de querer derrubar a Dilma para subir na presidência da República. Eles queriam isso. E eles almejavam fazer isso através do Bolsonaro. No momento que o Bolsonaro, em vez de colocar esse pessoal da nova direita, esse pessoal liberal que estava surgindo, porque o liberalismo que tinha no Brasil antes era uma vergonha. Ainda é, né? O liberal por si é um ser vergonhoso. Mas os liberais anteriores eram piores que os liberais modernos, né? Modernos não, né? Contemporâneos. Quando o Bolsonaro começou a colocar um monte de militar, entendeu? Ficou impossível fazer as mudanças constitucionais na qual o Brasil tanto necessita. Isso é uma verdade. O Bolsonaro se cercou com péssimas pessoas. Não à toa, ele estava sozinho, praticamente, nessa segunda eleição. Olha quantas pessoas traíram o Bolsonaro. E o Bolsonaro foi traído porque ele escolheu mal as pessoas. Ele nomeou mal. Entendeu? E o MBL ele achava que ia ter mais influência. Então o MBL decidiu abandonar o Bolsonaro antes do barco do bolsonarismo se tornar algo antissistema, até que o sistema derrubasse ele, que foi o que aconteceu. O sistema cuspiu o Bolsonaro para fora e hoje persegue seus apoiadores. O MBL decidiu tomar uma nova rota. Eles se reorganizaram, usaram de toda a network que eles tinham e começaram a buscar influência política por outros meios. E um desses meios foi através dessas articulações que eles começaram a fazer com outros políticos, outros partidos, e que está funcionando. Tanto que agora o MBL, muito provável mesmo, vai se tornar um partido. Que é o... nem sei o nome do partido que eles... nem lembro agora o nome do partido que eles querem criar, né? Mas provavelmente eles vão conseguir sim, entendeu? E por mais que a gente pode pensar que eles são um bando de fracassado, cara, o MBL tem mais atuação política hoje do que toda a família Bolsonaro junto, por exemplo. Então, como é que pode... Por exemplo, o Bolsonaro tem filho que é senador, cara. Não sei se ainda é, mas era senador. Cadê o impacto desses caras? Cadê esses caras fazendo alguma coisa? Entendeu? O Mourão foi pro Senado, cadê ele? O Moro tá lá, cadê ele?
Agora, o MBL, tu vê, por exemplo, se tu acompanha ali o Kim, a atuação do Kim política, de fato eles estão fazendo alguma coisa. Por mais que o Kim tenha alguns votos ali sobre alguns projetos que são bem duvidosos e que a princípio vão contra os próprios interesses da direita, entendeu? Eu não acompanho o suficiente, né, para saber defender. E a minha intenção aqui não é nem defender o Kim Kataguiri, nem defender o MBL. Eu estou apenas fazendo uma análise, entendeu, do jogo político. Como eu vejo, né? Então eu vejo isso, eles estão se articulando bem. Eles estão se articulando bem. E então, na cabeça de um cara como o Renan, o Elon Musk dando atenção para essas figuras como o Nicolas, como o Alan dos Santos, é desperdício jogado fora. Entendeu? Oportunidades jogadas fora, me perdoem. Porque o Elon Musk é uma grande figura internacional. E o Elon Musk defendendo abusos de autoridade do Supremo Eleitoral Federal, Supremo Tribunal Federal no Brasil, é muito importante. Entendeu? E como isso está sendo usado? De maneira burra. De maneira burra. Mas eu espero que agora com as eleições do Trump, isso crie uma mudança no cenário internacional em relação até mesmo a como o Brasil vai começar a se posicionar. Né? Vai ser interessante. Porque o Bolsonaro foi eleito por causa do Trump. E muito provavelmente o Bolsonaro perdeu porque o Trump também perdeu. Então, se o Trump ganhar, tem muitas chances de alguém como o Bolsonaro voltar ou outra figura aparecer. Entende? Que vai ser apadrinhada pelo Trump. Isso é muito provável acontecer. E dessa vez agora tem o Milley para ajudar. Então, será que vai aparecer alguém novo em 2026? Não sabemos. Até lá nós temos ainda somente o Bolsonaro como nome, né? Tem gente aí que fala, por exemplo, Danilo Gentili, que é o MBL que lançou o Danilo Gentili. E, cara, por mais que possa parecer extremamente ridículo, e entendeu? Uma figura como o Danilo Gentili na presidência nada mais seria do que uma figura como o Zelensky. Não à toa, ambos são comediantes. Ou seja, seria apenas uma marionete. Um Danilo Gentili na presidência da República seria nada mais nada menos do que o MBL na própria presidência, né? Então, isso que importa mesmo. E as pessoas também precisam parar de subestimar o MBL, gente. Porque vocês podem pegar aí vídeos soltos do Mamãe Falei, vídeos soltos do Kim Kataguiri, vídeos soltos de algum minion do MBL que eles contrataram pra ficar apanhando de esquerdista em faculdade, entendeu? Até mesmo tem aquela moça que inclusive é uma moça muito bonita, loira, esqueci o nome dela. Que aparece aí no Twitter fazendo vários vídeos. Aí o pessoal tentou cancelar ela porque ela fez um post de Páscoa. Olha como o pessoal é, né, cara? Ela fez um post de Páscoa segurando um terço, né, na mão, falando uma mensagem, aquelas mensagens padrão, entendeu? E eu não faço a menor ideia se a moça é cristã de verdade ou fez o post ali por demagogia. Ela é uma política, gente. O que vocês querem tirar a verdade de político? Parem com isso. Pelo amor de Deus, ela fez um post inofensivo. Aí os caras foram revirar a vida da menina pra acharem ali uma foto dela num carnaval de anos atrás que ela tava vestida como diabinha. Aí tinha dois grupos. A esquerda chamando ela de hipócrita, dizendo que na verdade ela é uma vagabunda safada que usa do cristianismo para viés político. Como se a esquerda não fizesse isso. Quem não lembra do Haddad e da Manuela Dávila indo à missa em época de eleição, entendeu? Coisa mais patética, entendeu? Que eles podiam ter feito na campanha deles. E outra coisa, e o pessoal da direita católica chamando a guria de vagabunda, a falsa cristã, porque ela tava com uma fantasia de diabinha. Ah, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente, amadurece, cresce. Cresce, gente. Eu não gosto de carnaval tanto quanto vocês, mas tu vai lá e dizer que a guria é uma vagabunda porque ela tava com uma fantasia de diabinha. Pelo amor de Deus, gente. É que nem dizer que alguém é satanista porque uma mulher é satanista porque tá vestida de bruxa no Halloween. Pelo amor de Deus. Cresçam. Caralho.
Agora, é engraçado, cara, mas não subestimem o MBL, porque, cara, o MBL, desde que o Bolsonaro perdeu a eleição, eles estão se articulando politicamente muito bem. E eles estão fazendo apostas bem altas, apostas que não aparecem assim pro público. Mas quem acompanha eles e acompanha também os programas que eles fazem, assim, eu acho que é quase diariamente, do Renan e tal, tu sabe que eles estão preparando umas cartas, eles têm umas cartas na manga, eles estão preparando algum trunfo. Não é que eles não apresentaram ainda, vão apresentar mais quando se aproximar das eleições, eu acredito, mas eles estão se preparando. Né? Então não podemos subestimar o MBL. Muitas vezes eu já falei isso antes, falei que o MBL tem grandes chances de vencer, não sei o que. Inclusive eu até cogitei, talvez seja até mesmo benéfico apoiar o MBL. Aí o pessoal começou a me chamar de liberal, não sei o que. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é pensar dentro do campo político, entendeu? Por exemplo, o Renan Santos, cara, ele é um cara extremamente maquiavélico. Extremamente maquiavélico. Não no sentido que as pessoas atribuem hoje, né, de maquiavelismo ser algo maléfico, né, mas o Renan Santos com certeza leu Maquiavel e estudou Maquiavel, assim como outros cientistas políticos bem pragmáticos, e o cara entende o que está acontecendo aí por dentro, entendeu? Ele entende. Então nós não podemos subestimar o MBL. E por que eu acho que vale a pena apoiar o MBL? Dependendo, né? Dependendo. E eu fiz um vídeo ano passado sobre esse assunto, eu vou reforçar aqui. Né? O MBL, ele se pauta, entendeu? Por uma visão liberal, livre, certo? Quem está encaixado com os mesmos ideais é o Elon Musk. É o Elon Musk, você querendo ou não. Então, isso abre uma oportunidade. Então, o Elon Musk promovendo liberdade de expressão contra uma tirania do Supremo, são pautas que agora a população está reconhecendo e na qual o MBL pode se levantar em cima. Então, eles vão fazer isso e já estão fazendo isso. E se caso eles queiram lançar uma pessoa como, por exemplo, o Danilo Gentili na presidência, qual seria a principal pauta que o Danilo defenderia na sua candidatura? Eu acredito que seria a liberdade de expressão. Porque sempre que o Danilo vai falar de política, ele sempre fala de censura. O problema com o Danilo é a censura, a cultura de cancelamento, entendeu? E também a censura política. Então nós temos Elon Musk, o MBL, e o Danilo Gentili, que está com o MBL, e o MBL que está com Elon Musk, todos defendendo a mesma pauta. Eles estão se aproveitando da situação. E dentro de um cenário que nós temos casos como o do Monark, que são coisas... Cara, o que aconteceu com o Monark foi gravíssimo. Se o Monark fosse... Se o Monark tivesse uma network melhor, que eu acredito que ele tenha, então o Monark ele é incompetente, cara, porque o Monark poderia estar fazendo lá fora, entendeu? O que o Jean Willis fez. Começar a ir para programas de TV, programas de rádio, entendeu? Anunciar o que está acontecendo, o nível de perseguição que está acontecendo no Brasil e que está acontecendo com ele, entendeu? Ele poderia ter feito isso. O Alan dos Santos fez. O Alan dos Santos ele apareceu no Infowars falando sobre a perseguição política dele. O Monark podia ter feito a mesma coisa. Ainda mais que o Monark, diferente do Alan dos Santos, porque quem segue o Alan dos Santos é o pessoal bolsonarista. Agora, quem segue o Monark é muito mais gente. Tem liberal, tem conservador, tem gente neutra, entendeu? Tem gente de qualquer nicho que segue o Monark. Então, tem muitas oportunidades aí, o Monark simplesmente não aproveita, eu diria. Né? Mas essa pauta da liberdade de expressão, ela vai ser, eu acho que um dos principais tópicos das próximas eleições. Porque
cada vez mais estão pedindo pela regulamentação de redes, pela regulamentação de fake news, pela censura de vozes dissidentes, entendeu? E agora nós estamos surgindo esses grupos políticos que estão se levantando contra essa tirania, esses atos inclusive inconstitucionais, e buscando ter uma liberdade de expressão. E isso aconteceu bem no X. No X nós temos pessoas completamente absurdas, opiniões completamente retardadas. Mas é aquela questão que é um argumento bem liberal, que é quanto mais nós deixarmos os loucos falarem, mais as pessoas vão ver o quão louco eles realmente são. E então não precisa de censura, só precisa de bom senso. E a promoção do debate livre é uma coisa boa. É uma coisa boa. Se provou historicamente ser uma coisa boa. Não à toa, um dos únicos países que existe liberdade de expressão plena são os Estados Unidos. E lá é onde mais os indivíduos possuem liberdade individual. Você pode reclamar quanto você quiser que o Obama era um tirano, os poderes americanos, o Senado, o Deep State americano intervém, faz isso, manipula aquilo. Sim, mas lá continua sendo o país onde os indivíduos, os cidadãos, têm mais liberdade. Liberdade pessoal. E é por causa da liberdade de expressão que eles têm lá. Do First Amendment, né? Do primeiro artigo da Constituição americana. E eu acredito que essa vai ser a grande pauta da vez dentro das próximas eleições. Porque o Lula, ele quer censurar. O STF quer censurar. E eles vão precisar censurar se eles querem manter essa estrutura de poder que eles criaram. Essa estrutura de poder criminosa que eles criaram. E quanto mais eles quererem calar, mais pessoas vão querer falar. Então, se for por acaso conveniente apoiar o MBL para que eles possam estabelecer uma lei, um decreto de liberdade de expressão plena, não precisa ser igual a dos Estados Unidos, porque inclusive são culturas e cenários políticos distintos que nós vivemos, sociais e políticos, mas se for mais próximo, nós já estamos no lucro. Porque como as coisas estão avançando, e com a agenda progressista cada vez mais sendo implementada e cada vez mais a Agenda 2030 se aproximando, nós vamos precisar de voz. Nós vamos precisar falar. Nós vamos precisar de meios de comunicação para espalhar as nossas ideias, as nossas críticas, os nossos posicionamentos. Então, a liberdade de expressão, ela é mais que apenas um ideal abstrato. Ela é uma artimanha e ferramenta política que está sendo ameaçada e que precisa ser agora conquistada. Se nós queremos ser oposição, nós precisamos nos opor. Para isso, nós vamos precisar nos expressar. E para isso nós precisamos de liberdade de expressão. Então vamos ver, né? Isso que eu estou falando, claro, é apenas uma teoria. Eu não sei se o MBL vai, de fato, defender pautas de liberdade de expressão tão abertas assim como eu estou falando aqui. Porém, é uma possibilidade que eu vejo. E precisamos ficar ligados nela. Então, acho que é isso. Um vídeo um pouco mais curto, né? Mas essas são as minhas visões. E se vocês querem falar um pouco mais, se vocês têm ideia de algum vídeo, alguma coisa que eu possa trazer, comentar, né? Talvez alguns vídeos mais curtos, né? Os últimos 2 vídeos foram vídeos assim que passaram 1 hora, né? Se vocês querem alguma coisa mais curta, mais específica, comentem nos comentários, né? Se for uma ideia legal, eu vou dar um curtido, vou interagir com vocês, entendeu? Também me mandem mensagem lá no Twitter, se vocês quiserem entrar em contato comigo. E eu vou ver se tem algum assunto interessante que vocês queiram que eu poderia trazer. Fiquem com isso. Um abraço. Até.